Lição de número 10, o Espírito Santo Capacitador. A data 8 de março de 2028 será o dia que nós vamos lecionar esta aula. O texto áureo diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2 e 28. A verdade prática diz, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. A introdução diz, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal. Desde o Antigo Testamento, Deus prometeu que derramaria o seu Espírito sobre o seu povo. Essa promessa não seria limitada a um grupo específico, mas alcançaria todas as pessoas que creem. No Novo Testamento, essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer que em 50º, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito foi maravilhoso sobre a igreja, e continua até hoje, até o dia de hoje. O Espírito Santo capacita a igreja com poder espiritual, autoridade e dons para que o Evangelho seja anunciado ao mundo. Sem o Espírito Santo, a igreja teria estrutura, mas sem poder. Com ele, a igreja tem vida, autoridade e capacitação divina. O ponto 1, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ponto 1, número 1, uma promessa de abrangência universal, Joel 2, 28 a 29. Isso significa que o Espírito Santo não seria apenas para profetas. E é bom lembrar que existem profetas escriturísticos, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, como Ezequiel, que não fizeram nenhum milagre. Eles são chamados de profetas escriturísticos. E depois nós temos os profetas, que são profetas de sinais. Por exemplo, Elias não tem o livro de Elias e não tem o livro de Eliseu, mas são profetas de sinais. Então isso significa que o Espírito Santo não seria apenas também para reis. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele foi ungido rei no meio dos seus irmãos, depois foi ungido rei em Hebrom e por final foi ungido rei em Jerusalém. Foi ungido 3 vezes como rei. Mas para todos os filhos, então o Espírito Santo é para todos os filhos e filhas, jovens, velhos, servos, servas, ou seja, Deus democratizou a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é privilégio de alguns, mas promessa para todo o povo de Deus. Número 2, do ponto 1 ainda, uma promessa com ação sobrenatural. Joel declara que haveria manifestações espirituais, isto é, profecias, sonhos, visões. Essas manifestações revelam que o Espírito Santo atua no sobrenatural, trazendo revelação e direção ao povo de Deus. A igreja não vive apenas de conhecimento humano, mas da orientação do Espírito Santo. Número 3, uma promessa para os últimos dias. O apóstolo Pedro declara em Atos 2, 16 e 17 que a profecia de Joel estava se cumprindo. Os últimos dias começaram com a vinda de Cristo e continuam até o dia de hoje. Isso significa que ainda vivemos no tempo do Espírito, com letra maiúscula, terceira pessoa da Trindade.
O Espírito continua sendo derramado e a igreja continua sendo capacitada. O ponto 2, o cumprimento, o poder para testemunhar. Ponto 2, número 1, o Espírito Santo veio com poder do alto. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então o poder é para ser testemunha. É bom falar línguas no culto? Sim, maravilhoso, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal do derramamento do Espírito é para sermos testemunhas de Jesus. Ele mesmo diz: sereis minhas testemunhas, ser-me-eis testemunhas. O objetivo do batismo do Espírito Santo não é apenas emoção espiritual, faz parte, mas não é apenas isso. O propósito principal é poder para testemunhar de Cristo, poder para testemunhar de Cristo. Então, se recebeu o batismo e não está testemunhando de Cristo, está fora do projeto pelo qual o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O principal propósito é poder para testemunhar de Cristo. Esse poder capacita o crente para, número 1, evangelizar. Evangelizar, falar de Jesus para o vizinho, para o parente, para o amigo, amigo de trabalho, amigo de faculdade, enfim, falar para todas as pessoas. Poder para evangelizar. Poder também para enfrentar perseguições. Somente através do poder do Espírito podemos enfrentar perseguições que não são poucas. Poder para viver em santidade. Santidade é abster-se das coisas pecaminosas que o mundo oferece. Viver em santidade é necessário poder do Espírito. E também para cumprir a missão da igreja. A missão, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, também é necessário capacitação do Espírito Santo. Ponto 2, número 2, os sinais da descida do Espírito, Atos 2, de 1 a 4. No dia de Pentecostes ocorreram sinais visíveis. O primeiro sinal foi um som como de um vento impetuoso. Então não foi um vento, é um som como é rossei no grego, partícula de comparação. É um som como de um vento, aquele som. Isso foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Um som como de um vento. Não era um vento, é um som como. Línguas como de fogo. Outra vez a palavra rosse, partícula de comparação. Línguas como de fogo. E houve os sinais de outras línguas. Nunca houve batismo com o Espírito Santo sem que houvesse sinais de línguas espirituais. Muita gente quer colocar de goela abaixo, né? É uma exegese. Exegese é colocar de goela abaixo a respeito que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não falar línguas. Não é bíblico. Não é bíblico. Todas as vezes que aconteceram a glossolalia, glossa é língua no grego, que é a manifestação de falar línguas, todas as vezes que houve, foi o batismo com o Espírito Santo. O sinal do batismo é falar línguas. Se não há línguas, não há batismo. Pode ter o Espírito, pode ser cheio do Espírito, mas não foi revestido de poder. O sinal do batismo é falar línguas. Esses sinais mostraram que algo sobrenatural estava acontecendo. O Espírito Santo não chegou de forma silenciosa, mas com manifestação de poder. O ponto 2, número 3, a evidência do revestimento de poder. Em Atos vemos que os discípulos falaram em outras línguas. Naquele caso, foi conhecido na terra. Existem 3 tipos de línguas. Primeiro, conhecido na terra.
que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Falavam no idioma que as pessoas compreendiam e diziam: não são esses galileus e falam no nosso próprio idioma, porque naquele dia em Jerusalém havia 15 nações, cerca de 1 milhão de pessoas no dia de Pentecostes, e eles ouviam falar no seu próprio idioma, isso é, idioma conhecido na terra. Deus pode usar alguém para falar um idioma que alguém conhece, para mostrar que Ele é um Deus todo-poderoso e que conhece todos os idiomas. Segundo tipo de língua é a língua que só Deus entende e mais ninguém. Por isso também não é língua dos anjos. Muitas pessoas equivocam-se. A língua dos anjos, não é. Paulo diz: mesmo que eu falasse. Ele não disse que falava, ele disse se falasse. A língua dos homens, ele não falava todos os idiomas e nem falava também a língua dos anjos. É bom interpretar a Bíblia, pelo menos o seu texto, crítica textual primeiramente, e depois nos originais. É muito importante. Então eles, no ponto 2 ali, número 3, a evidência do revestimento de poder, falaram em outras línguas, proclamaram o evangelho com ousadia. Pedro falou com ousadia, pregou a Cristo crucificado. Ainda diz: foi vocês que mataram, vocês crucificaram. E alcançou o pico mais alto da cristologia no dia de Pentecostes. E também realizaram milagres, que em nossos dias também acontecem, milagres, muitas manifestações. Pedro antes tinha medo, agora pregou e quase 3.000 almas se converteram em uma só pregação, que está em Atos 2:41. Isso mostra que o Espírito Santo transforma pessoas comuns em instrumentos poderosos nas mãos de Deus. O número 3.3 aí, a continuidade do derramamento do Espírito, é o ponto 3, número 1, a extensão da promessa do Espírito. Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Então a promessa não ficou apenas no Pentecostes, ela continua, para a igreja primitiva continuou, a igreja ao longo da história e também para a igreja nos dias odiernos. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre os que o buscam, todos que buscam, ele é derramado. Depois, o ponto 3, número 2, o Espírito opera com diversidade e unidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. O Espírito Santo distribui diferentes dons. Como? Vamos começar pela classe de dons de revelação, que é a palavra da sabedoria. Nesse caso aqui, é para resolução de problemas. Eu tenho um seminário sobre isso. Não dá para dessecar esse assunto aqui agora, mas aqui sabedoria para resolução de problemas. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele pediu ao Senhor sabedoria, e o Senhor, além de sabedoria, deu muita riqueza. O segundo dom dos dons de revelação é a palavra do conhecimento, isso é, conhecer alguma coisa de forma sobrenatural, sem que alguém diga, sem que leia em algum lugar, mas de forma sobrenatural, o Espírito comunicando esse conhecimento e a pessoa falando a respeito dele. E por terceiro, discernimento de espírito, saber que espírito que está agindo. É o Espírito de Deus? É o Espírito do homem? É o Espírito de Satanás? É muito importante para a liderança adquirir ou pedir e adquirir esse dom. Depois vem os dons de poder, começando pela fé. Tem 3 tipos de fé: natural, salvífica e fé como dom. Não dá para dissecar o assunto. Depois o segundo é o dons de curar. É o único dom no plural, porque existem várias formas de curar
A mesma coisa, por exemplo, Jesus não curou todos os cegos de um jeito só. Não dá para dessecar esse assunto aqui também, mas no seminário eu ensino sobre isso, né? Então, dons de curar, várias formas de curar a mesma doença. A cegueira, por exemplo, Jesus utilizou diversas formas, nenhuma foi igual. Nenhuma foi igual. E dons de maravilhas, transformação de água em vinho, né, abertura do mar vermelho e assim por diante. Dons de maravilhas ou dons de milagres. E depois, por final, dons de elocução. Elocução porque usa a fala. Primeiro, profecia, que é falar no idioma, né, que a pessoa vive, o país que vive. Deus vai usá-la no idioma do país. Depois, falar variedade de línguas, né? Variedade de línguas não é a língua como sinal do batismo, é um dom de língua. Para esta língua existem regras, no máximo 3 se não tiver intérprete. Cale-se na igreja, fala consigo mesmo e com Deus. Não dá também para falar sobre esse assunto aqui, que vai muito tempo, e eu tenho um tempo limite de gravação, né, devido às regras do WhatsApp para nós divulgarmos o nosso trabalho. E depois sobre interpretação das línguas, que também é um dom espiritual muito importante. Paulo diz: quem ora em língua, ore para que a interprete. No caso é do dom de língua e interpretação das línguas. Apesar da diversidade de dons, todos procedem do mesmo Espírito. O objetivo é a edificação da igreja. Ponto 3, número 3. O Espírito distribui dons com propósito. Os dons espirituais não são para exaltação pessoal, não é para se vangloriar. Eles existem para, primeiro, edificar a igreja, glorificar a Cristo, expandir o reino de Deus, fortalecer os crentes. Quando os dons não são usados, ou quando os dons são usados corretamente, a igreja cresce espiritual e numericamente. Quando é usado de forma irregular, acontece o contrário. E para concluir, a promessa do derramamento do Espírito Santo começou com a profecia de Joel, cumpriu-se no dia de Pentecostes e continua válido até hoje. O Espírito Santo é quem capacita a igreja, fortalece o crente, concede dons espirituais, impulsiona a missão evangelística. A igreja que busca o Espírito Santo vive com poder, autoridade e manifestação de Deus. Portanto, a igreja precisa continuar buscando o revestimento de poder do alto. Que Deus abençoe a sua aula, a sua classe no domingo, que as bênçãos de Deus sejam derramadas e que o Espírito Santo possa conduzi-los de forma especial. Grande abraço, bom final de semana.